Eita. Queridos amigos de Cabo Frio, é um enorme prazer estar aqui com vocês novamente. Estava com muita saudade. E esse momento é muito importante porque é um momento ímpar na nossa vida, né? Ele não se repete. E é importante que a gente tenha a consciência do que a gente vem fazer na casa espírita semanalmente. Alguns de nós até vêm várias vezes na semana, mas a maioria de nós, a grande parte, vem semanalmente. Então é importante que a gente sempre, antes dos estudos, faça uma pequena reflexão. O que é que eu vim buscar na casa espírita hoje? Porque é preciso chegar de um jeito e sair de outro. É preciso que haja em nós, intimamente, um aprofundamento sobre essas reflexões que o Espiritismo tem trazido para a gente. Porque cada questão trazida pelos Espíritos tem, sim, uma repercussão patente, fundamental no nosso dia a dia. Se nós não nos atentarmos para isso, vamos entrar e sair, vamos participar e ir embora, porém não vamos absorver. E esse não é o objetivo. Nosso querido Dr. Erma, há uns anos atrás, já informou que nós estudamos para compreender e compreendemos para poder agir. É preciso tomar atitude diferente do que tem sido até o momento. Por isso chegou a doutrina espírita na nossa vida. Porque resolver a nossa vida com o que a gente tinha não trouxe até então consolo, esperança, portanto, felicidade. Relativa, mas felicidade. Então a doutrina espírita, ela quer de nós raciocínio, pensamento e ação. Se não, conforme Dr. Erma finaliza, se não, a gente vem aqui, estuda a beça, fica letrado do Espiritismo, decora até questões, itens, mas a gente passa a virar livro empoeirado na estante. O que é um livro empoeirado na estante? É um livro magnífico, mas que não serve para nada, só para acumular poeira. Então, quando a vida vai se transformando, porque a vida se transforma, quer nós queiramos ou não, ela se transforma por força da lei do progresso. Se a gente está empoeirado, se a gente não reflete sobre esses fundamentos, para usar no dia a dia, tudo que vier da vida será um problema sem solução. Então a gente vai desanimar, nós vamos nos tornar negativos, não vamos conseguir visualizar, considerar uma saída positiva para tudo isso. Então é importante, para administrar as dificuldades que são concernentes, próprias de um planeta de prova e expiação, é preciso que a gente higiene a nossa mente e amoleça o nosso coração. Senão, endurecidos e embrutecidos, vamos tentar voltar ao passado e usar a lei como olho por olho e dente por dente. Isso não deu certo. Foi necessário durante um estágio do espírito aqui na Terra. Agora acabou. Nós crescemos, desenvolvemos o senso moral para poder tratar dessas questões que muitas vezes são dolorosas, mas são necessárias, para que a gente não recorra ao suicídio, para que nós
não tenhamos atitudes velhas que geraram em nós o sofrimento, a dor e as enfermidades. Porque o caminho, como diz Leon Denis, de evolução, é uma espiral com planos superpostos, faixas vibratórias que nós precisamos, não é, ter o interesse de conhecer as que estão acima da gente, porque as que estão abaixo, essas nós infelizmente, ou pela experiência, já somos catedráticos. Então a gente sai de casa no sábado, com encontro marcado no Centro Espírita Leon Denis, de Cabo Frio, para poder sair daqui diferente. Então é preciso não dormir, é preciso ficar atento, é preciso conhecer o assunto e dizer para si próprio o que é que esse tema tem a ver com a minha existência. Senão, viramos livros empoeirados na estante. Estamos no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, que trata do retorno que o Espírito faz ao mundo material, à reencarnação. Quando a gente sai, muitas vezes, da nossa zona de conforto, não é? Porque a nossa vida de espírito tem vivências, relacionamentos, aprendizado, mas os relacionamentos, eles são geralmente baseados juntamente com aqueles espíritos, grupamento de espíritos, que são afins a nós, não é? Que são parecidos. A gente precisa crescer, evoluir e se retratar, construir com aqueles que são contrários, diferentes, muitas vezes foram o motivo da nossa queda, ou que nós fomos o motivo da queda deles. A gente precisa se relacionar, por isso a gente sai da zona de conforto para vir para cá. Vindo aqui, nós recebemos uma vestimenta para poder transitar, para poder trabalhar, para poder usufruir do que o planeta oferece. Essa roupa é condizente com esse ambiente. E a gente precisa se identificar com ela. Lição da semana passada, do estudo da semana passada. Porque se a gente não se identifica, é igual quando a gente sai para comprar uma roupa, compra a roupa obrigado, não foi a roupa que a gente gostou e que queria, mas por conta de um compromisso social a gente é obrigado a usar. Não usa com satisfação. Então o espírito precisa se identificar com o corpo que possui, com o corpo que recebeu, porque esse corpo é condizente com as suas necessidades evolutivas. Então, se ele é perfeito, saudável, do ponto de vista material, tem um porquê disso. Se ele tem alguns defeitos, algumas anomalias, algumas dificuldades no funcionamento, tem um porquê disso. Que está sempre relacionado com o que a gente usufruiu no passado e com o que a gente tem pela frente para desenvolver. Então essa nossa encarnação, essa nossa vida, este nosso cenário é fabuloso, é importantíssimo. Os espíritos, desde o início das reuniões desse capítulo, eles vêm se referindo ao corpo físico como templo, ferramenta, tesouro. Tamanha importância, o quão valioso ele é para o espírito. E às vezes a gente, em prol de se espiritualizar, despreza totalmente o corpo ou até o martiriza, mortifica, não é? Mas ele é um tesouro, é um instrumento, é uma roupa que a gente precisa usar e devolver quando sair daqui. E na devolução a gente presta conta, não é? De o quanto ela foi usada,
da forma como está sendo entregue, esfarrapada, rasgada, suja. Mas por quê? Porque trabalhei, porque construí, porque evoluí, ou porque eu gastei sem necessidade, porque eu criei enfermidades que não estavam na programação. Então eu vou devolver uma roupa mal utilizada. É simples isso. E aí, como eu tenho uma nova vida pela frente, esse fato, essa atitude, repercute intimamente com a elaboração da roupa nova, que eu vou usar na outra encarnação. É uma engrenagem, nós estamos vinculados, não é? As vidas passadas e aquelas que nós teremos, que elas ainda não existem, mas que já estão sendo programadas pelas nossas decisões e escolhas atuais. Por isso, o futuro precisa ser visto dessa forma, não é? Então, nesse intuito de dizer para a gente, não é, o que o corpo representa, o que é estar reencarnado num planeta como o nosso. Um corpo que oferece sensações, é dotado, não é, de um mecanismo bioquímico fabuloso para fazer com que o espírito aprenda a usar, aprenda a ter equilíbrio, não é? Que busque suas necessidades básicas, porque o corpo ele vai alertar para isso, não é? Mas que ele tenha a autonomia de decidir, não é? Por ter equilíbrio nessa utilização. Então o corpo corresponde, ele é montado para isso. É uma obra fabulosa e que às vezes a gente não se dá conta e acaba desprezando, acaba impossibilitando que ele tenha a sua ação efetiva, fazendo com que ele não seja o que deva ser. Um tesouro, um templo, uma roupa, uma ferramenta, não é? Que precisa ser usado. E aí, ele fala desse momento que a gente elabora para voltar. De todas as possibilidades que a gente conjuga, ou com o guia, ou com a sua própria consciência. Enfim, a gente premedita e a gente vem com a informação básica do que é estar na Terra, não é? Como tem uma famosa frase, nenhum de nós vem com passaporte, e sim com carteira de trabalho, porque o objetivo de estar na Terra é para trabalhar. No trabalho a gente não tem o momento da folga, o momento do almoço, o momento em que a gente é liberado. Assim é estar na Terra. Então a visão é de trabalho, é de construção. Por isso o corpo é tão importante. Por isso que ele serve para que a gente adquira, não é, possibilidades de ser melhor. De ser melhor. Então ele é dotado de funções específicas e oferece para a gente sensações que, como espírito, nós não as temos. Por isso a gente vem e mergulha no corpo. Porque no plano espiritual, de uma forma técnica, o espírito não sente fome, o espírito não sua, o espírito não se cansa. Tem espírito cansado? Tem espírito faminto? Tem espírito suado, com frio? Mas ele não tem corpo físico para isso. Como o Livro dos Espíritos fala das sensações e percepções que os espíritos possuem. Sensação tem no corpo, percepção é do espírito. Então eu posso sair daqui com todas as sensações, não é, configuradas na minha mente e na minha vontade, e eu vou continuar a tê-las. Sem necessidade, eu vou continuar a tê-las. Mas o corpo oferece a possibilidade de nós transitarmos aqui. Então, é um aprisionamento para aquele que é dotado de inúmeras potencialidades. Então, o espírito tem essa liberdade e, quando reencarna, ele fica cerceado.
É como no texto da semana passada. É como se fosse estar imerso num lodaçal. Os movimentos são limitados. Quando se sai dessa condição, se recupera a liberdade. Então, quando há o desencarne natural, não é pelo suicídio, mas de forma natural, é a libertação do espírito. É a roupa que ele tirou, que pesava, que apertava, que limitava os movimentos, mas que era necessário para aquela configuração, para aquele conjunto de ações que ele precisava empreender. Era necessário. Por isso ter em mente, por isso colocar no sangue que nós estamos nessa vida material de forma circunstancial. Tudo passa e isso vai passar. Daqui a bem pouco tempo nós estamos deixando a roupa aqui e seguindo com toda a conquista emocional, intelectual, das nossas experiências. A roupa vai ter que ficar. A roupa vai ter que ficar. Por isso, trabalhar o desapego. Então, dá a ideia real do que o corpo representa. Ele fala do momento da união, do momento que o corpo surge. Quão complicado é essa união do espírito com o corpo? Depende de 2 pessoas, pelo menos, doando o seu material genético, não é? Com toda aquela situação de convivência sentimental, emocional, que a gente já sabe sobre os relacionamentos, para um espírito poder voltar. Ele fala nesse momento da dificuldade que o espírito sofre, não é? De não saber se vai ser abortado de forma natural, espontânea, pelas dificuldades que o organismo feminino pode, não é, oferecer, ou de uma forma deliberada. Então, assim, garantir 100% que vai reencarnar. Por isso os espíritos saem de lá, nós saímos de lá com tanta apreensão. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir ser concebido, o meu corpo? Será que eu vou conseguir ser gestado no corpo, não é? Durante 9 meses, sem nenhuma interrupção, sem nenhuma bala perdida, sem nenhum mosquito picando, dando chikungunya e dengue, etc. Será que eu vou passar por todas essas provas e vou conseguir? E aí vem a fase da infância, que não é fácil, né? Para o espírito conseguir ficar. Porque a criança é suscetível, a criança precisa de cuidados totais para se manter vivo do ponto material, do ponto de vista da alimentação. Precisa que alguém a alimente, básico, sem contar as outras dificuldades, não é? Ele fala das faculdades morais e intelectuais que nós temos para poder a gente dar uma diferenciada, saber o que é o corpo e o que é o espírito, como elas se expressam aqui, como a gente pode aumentar a capacidade intelectiva e quanto a gente pode aumentar, né, dar um upgrade nas nossas faculdades morais, que aliás é o que mais a gente está carente. Ele fala da influência do organismo, quanto o organismo ele pesa para que a gente às vezes desempenhe determinadas funções aqui na Terra. E ele vai falar hoje, nós vamos tratar hoje, de uma das grandes dificuldades do espírito quando retorna à Terra, é de não poder usar a sua inteligência na propriedade que ele já tem. Então ele fala da idiotia e da loucura. Para a gente começar isso, existem termos que vão ser tratados aqui, que a gente está falando de 1850 e pouco.
De lá para cá, a ciência evoluiu bastante. A medicina catalogou, identificou patologias, não é? Que nessa época eram vistas de outra forma. E as próprias denominações, não é? As nomenclaturas utilizadas naquele momento, hoje têm um significado pejorativo, né? Às vezes até de ofensa. Então, o texto não vai usar outra nomenclatura, a nomenclatura que a gente usa hoje. Aí pode ser que alguém que assista pela internet, ou nós próprios aqui, nos sintamos, pelo politicamente correto, não é? Agredidos por determinados termos. Então, só para a gente entender a significação de cada um, cretinismo, naquela época, tá? E é o significado real da palavra. Perturbação patológica que impede o desenvolvimento físico ou mental. Na significação informal, imbecil. Quando ouvirmos falar, os espíritos se referirem aos cretinos, não estão falando dos imbecis. Tá bom? Idiota, pessoa sem inteligência, discernimento ou bom senso. Como a gente usa esse termo hoje? Ganhou uma fechada, idiota, não é? O filho fez alguma coisa errada, você é um idiota. Não é essa a significação. Hoje a gente utiliza dessa outra maneira. Mas quando Kardec e os espíritos se referem aos idiotas, pessoas sem inteligência, discernimento ou bom senso. Loucura, perda da razão. Aquele que tem pensamentos e ações sem sentido, tem comportamentos distorcidos que fogem à regra. É a alienação mental de Philip Pinel. Hoje em dia, os sintomas psicóticos são o equivalente à loucura empregada nos meios psiquiátricos do passado. Os sintomas psicóticos ocorrem na esquizofrenia e também costumam ocorrerem no transtorno bipolar. Quem disse isso foi um psiquiatra, Davis Rocha. Então vamos lá. No Livro dos Espíritos, Kardec começa perguntando se os idiotas são espíritos de natureza inferiorizada, por isso eles têm, não é? A inteligência bloqueada, não é? E o discernimento não funcionando. E os espíritos disseram, não, eles têm uma alma humana, que é cheia, não é, de meandros, cheia de complexidade, não é? A gente não consegue definir, catalogar ninguém com exatidão, porque cada segundo que se passa, a gente se transforma, nós somos diferentes. Frequentemente, mais inteligente do que imaginais, que sofre pela insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, como o mudo sofre por não poder falar. Então, pessoas, espíritos, muitas vezes inteligentíssimos, para não dizer na sua totalidade, que utilizaram essa inteligência, essa faculdade intelectiva, de forma negativa, gerando para eles uma roupa com defeito para ser usada. Qual o defeito dessa roupa? Não conseguem colocar a sua intelectualidade em ação. É nula. Então a gente vê os casos de PC, de pessoas com paralisia cerebral, não é? Que existem, têm um corpo,
algumas vezes na sua deformação decorrente daquela situação, e que não funcionam intelectivamente. Qual é o objetivo de Deus criando seres desgraçados? Esses desgraçados, vamos entender, infortunados, com dificuldades. Seres desgraçados como os cretinos e os idiotas. Se não for dentro de uma casa espírita a gente lançar essa frase, essa pergunta, no Facebook ou no Instagram, né, a gente vai levar uma enxurrada de ataques, vamos ser condenados à fogueira, mas a gente está entendendo quando ele fala aqui, não é? Dos desgraçados, como dos cretinos e dos idiotas. Foi Deus que fez eles assim? São espíritos em punição e que habitam corpos de idiotas, mas não foi Deus que os criou assim. Por isso, na resposta anterior, os espíritos colocam, eles têm uma alma humana. Como é a alma humana? Como é o espírito? Criado simples e ignorante a caminho da perfeição. Todos. Se no decorrer do percurso das vidas sucessivas, né, eu transgrido a lei de Deus a nível, não é, de comprometer num novo corpo o meu cérebro material, não é? Não foi Deus que me fez assim. Eu me tornei assim temporariamente pela necessidade que eu tenho de sentir-me punido. A lei não pune, mas eu preciso me sentir punido para que eu não faça novamente. É simples isso. Então não é Deus que cria uma pessoa, não é, com paralisia cerebral, com um acidente vascular que impede que essa pessoa raciocine. Não sei, não sou da área médica, então vocês me perdoem, não é? Qualquer situação que eu vá dizer aqui por mim mesmo e que tem alguém aqui da área da psiquiatria, da neurologia, pelo amor de Deus, tá? Nós estamos trabalhando como espíritas o material do espiritismo. Então, ele segue colocando para nós, não é? Não é exato dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades, porque lá atrás ele colocou, olha, a faculdade é do espírito, não é? E aí poderia se pensar que os órgãos não têm essa influência, é o espírito que manda. Aí ele diz, nunca dissemos isso, que os órgãos não têm influência, eles têm uma muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não dão as faculdades, que a gente viu na semana passada, na questão 370, não é? Quando Einstein desencarnou, a gente sabe que 7 horas após o desencarne dele, o médico, o fisiologista que fez a autópsia, surrupiou, né, no bom sentido, o cérebro do Einstein. Tamanha admiração por aquele ser inteligente. Eu preciso investigar se a inteligência dele era decorrente do cérebro que ele tinha. Isso é a cabeça do cientista. E ele vasculhou, outros vasculharam, até hoje, o cérebro do Einstein foi dividido em 240 pedaços. Tem pedaço por toda parte do planeta, sendo analisada. Qual foi a conclusão? Existe uma diferença, sim, morfológica, fisiológica, em determinadas áreas do cérebro. Para a ciência, poderia ser uma comprovação. Está vendo? A inteligência está no cérebro. Mas o Livro dos Espíritos diz para nós, não é o cérebro que dá a inteligência, é o espírito que é inteligente e que molda o cérebro de acordo com o uso que ele vai fazer dessa inteligência.
Por isso, Leon Denis se esforça tanto em dizer para nós, na sua literatura, que a gente não pode só ler, a gente tem que raciocinar, pensar, não é? É a ginástica do cérebro. O cérebro é igual ao músculo do braço. Se a gente fica com o braço paradão, ele atrofia. O cérebro também. Diz Leon Denis que o cérebro de hoje, naquela época falando, 1920 e pouco, 1900, mas é de hoje, o cérebro de hoje, não é? Fisiologicamente, morfologicamente, é diferente do cérebro das cavernas. Porque na caverna, o pensamento era limitado, era pequeno, trivial. Comer, caçar, dormir, procriar, era essa a vida. E hoje? A gente acorda, né, pensando mil coisas. O anseio de ser feliz, o que eu faço para ser feliz? De onde eu vim, para onde eu vou? Ah, meu Deus, eu sou espírita, já sei que eu vim de lá de trás e para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo com a minha vida? Ai, que crise moral que eu estou vivendo. Que maravilha! Que maravilha! E diz o Leon Denis, por conta disso, criamos sulcos diferenciados no cérebro. Existem volumes que não existiam lá atrás. O crânio alargou, a fronte aumentou, porque esse órgão está sendo usado. E aí a gente pensa, com tudo isso, com esse avanço, né? Fisiologicamente, nosso corpo está sendo preparado para isso, e a gente fica, ó vida, ó morte, eu não sirvo para nada, eu não quero viver, a vida é horrível, não quero respirar, não quero beber água, não quero sair daqui, quero ficar no sofá. O cérebro vai atrofiar. A gente sabe disso. Tamanha influência que o corpo tem na vida da gente. Ele pode ser uma ferramenta maravilhosa, mas pode se tornar uma arma destruidora. Se quem habita esse corpo assim o fizer. Não é? Então, por isso que ele pergunta, ele diz aqui para nós, não é? Que é importante, que influencia assim, não é? Que não é o corpo que dá a faculdade, mas quem tem a faculdade gera um corpo condizente com essa necessidade. Então eu posso ter a minha intelectualidade avançada, porém moralmente eu causei muito mal. Então, se o perispírito é o modelo organizador biológico do nosso corpo, e ele é fruto do nosso pensamento, nós modificamos essa estrutura. Por isso trazemos já impresso no perispírito determinadas marquinhas que, quando o corpo está sendo gerado no ventre da nossa genitora, ele se transforma molécula a molécula de acordo com essa necessidade, imprimindo ali no cérebro, não é? Se a gente tiver que passar por uma prova ou por uma expiação dessa, como a privação, a nulidade da nossa faculdade intelectiva no corpo. Como espírito eu não a perco. Esses espíritos, nessas provas, encarnados, foram evocados. Olha aqui, olha, outro livro que a gente pode estudar, O Céu e o Inferno. O relato desses espíritos tem inclusive um capítulo que trata sobre um idiota. É o Charles de Saint-Dié. Não sei a pronúncia, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é importante o que São Luís diz assim para nós sobre esse caso do Charles, né? Os cretinos são seres punidos na terra pelo mau uso que fizeram de faculdades poderosas.
é uma das mais cruéis punições terrestres. É uma grande dificuldade, né? Imagina, a gente às vezes não tem essa visão porque a gente pensa o que quer, o que não quer, não é? Porque nossa capacidade de raciocínio, eu posso não ser um Einstein na matemática, na física, mas eu posso me dar bem em outras situações. O fato é que a nossa inteligência está ali, funcionando. Imagina vir bloqueado disso, gente. E não perder a consciência disso como espírito. Olhar o corpo, quero falar com o fulano e não consigo falar. Quem lida com pessoas passando por essa prova, quem já visitou, vê que o olho do espírito está vivo ali, bloqueado, limitado, inteligência nula, não fala, não raciocina, não é? Não discerne, movimentos atrofiados. Isso é uma prisão. Eu, não é? Que me mexo tanto que quando durmo, viro 300 vezes para um lado, 300 para o outro, vou para o pé da cama, volto para cá. Já passei, vocês já devem ter passado, mas se não passaram, espero que não passem. Mas ficar num leito de um hospital que você não pode mexer é agoniante. Não é? É agoniante. Começa a pinicar, começa a suar, a incomoda, e você quer mexer. Por quê? Esse movimento aqui é tão natural que eu não me dou conta. Mas se eu fico limitado do movimento, eu queria voltar a tê-lo. É assim que o espírito se vê. Então, por isso que ele diz, é uma das mais cruéis punições terrestres. Essa provação não é estéril, não é em vão, porque o espírito não permanece estacionário na sua prisão de carne. A prisão é do corpo, é na carne, mas o espírito está livre. Quase todas as enfermidades têm assim sua razão de ser. Nada ocorre sem causa. Tem um fundamento, tem uma origem. Por isso ele segue perguntando aqui, ó. Um corpo de idiota pode então conter um espírito que tenha animado um homem de gênio numa precedente existência? Sim, o gênio se torna às vezes um flagelo quando dele se abusa. Quando dele se abusa. O idiota no estado de espírito tem consciência do seu estado mental? Sim, muito frequentemente ele compreende que as correntes que dificultam seu voo são uma prova e uma expiação. Foi o que o Charles de Sanger falou. Um jovem com 13 anos de idade, ainda encarnado, cujas faculdades intelectuais eram de uma nulidade tão grande que não reconhecia seus pais e com dificuldade podia pegar seu alimento. Nele ocorrera a suspensão completa do desenvolvimento em todo o sistema orgânico. Aí São Luís, Kardec pergunta a São Luís: poderias nos dizer se é possível fazermos a evocação do espírito dessa criança? Sim, podeis evocá-lo como se evocasses o espírito de um morto. Vossa resposta nos faz supor que a evocação poderia ser feita em um momento qualquer. Sim, sua alma prende-se ao seu corpo por laços materiais, mas, isso é que é importante, mas não por laços espirituais. Ela sempre pode se desligar. O espírito, apesar de encarnado, ele está livre. Está livre. Diferente da gente. A gente está presinho lá, né, com o perispírito bem presinho no corpo. Esse espírito está livre. Por quê? Porque o corpo está praticamente nulo, não oferece ação. Aí ele evoca o Charles: sou um pobre espírito preso à terra, como uma ave presa por uma pata. Em vosso estado atual, como espírito, tendes consciência da vossa nulidade neste mundo? Certamente.
sinto bem o meu cativeiro. Quando o vosso corpo dorme e que o vosso espírito se desliga, tendes as ideias tão lúcidas como se estivesses em estado normal? Quando o meu infeliz corpo repousa, sou um pouco mais livre para me elevar em direção ao céu, onde absorvo o ar. Experimentais como espírito uma sensação penosa do vosso estado corporal? Sim, já que é uma punição. Recordais vossa existência anterior? Sim, ela é a causa do meu exílio presente. Que existência foi essa? A de um jovem libertino durante o reinado de Henri III. E aí vem o São Luís dizendo, né? Que os cretinos são punidos na terra pelo mau uso que fizeram, é uma das mais cruéis punições terrestres, essa provação não é estéril, o Espírito está, não é, colocando em ação o seu ressarcimento com a lei. Já? Nossa, tem tanta coisa ainda para falar. Então, já que tem 10 minutos, vamos lá. E aí ele entra na questão da loucura. Qual é a situação do espírito na loucura? O espírito no estado de liberdade recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Então está desencarnado, está fora do corpo, ele recebe, né, ali diretamente. Por isso, nós falamos no início, é a zona de conforto. A gente precisa de um elo, de um intermediário, para poder experimentar determinadas situações. Encarnado, porém, ele se encontra em condições inteiramente diferentes e na obrigação de só fazê-lo com o auxílio dos órgãos espirituais. Se uma parte ou conjunto desses órgãos fosse alterado, sua ação e suas impressões, no que concerne a esses órgãos, seriam interrompidos. Se perde os olhos, torna-se cego. Se a audição, torna-se surdo. Imagina agora que o órgão que preside os efeitos da inteligência, o cérebro, e da vontade, esteja parcialmente ou inteiramente atacado ou modificado. E será fácil compreenderes que o espírito, só tendo a seu serviço órgãos incompletos ou deformados, deve experimentar uma perturbação de que ele, por si mesmo, no seu fórum íntimo, tem perfeita consciência, mas não é capaz de deter-lhe o curso. Olha a diferença. No idiota, aquele que está nulo da sua inteligência, do seu discernimento, do ponto de vista do corpo, que tem até os membros deformados, ele está ali. A ação dele é como espírito. O chamado louco, que a gente já viu aqui, não é? Que eram pessoas com sintomas psicóticos e que hoje a psiquiatria cataloga cada um deles diferenciadamente. Antigamente, não existia uma catalogação para essa questão da bipolaridade, de um outro transtorno. Todos eram englobados na loucura. Hoje a gente sabe que não é isso, não é? Só que nesses casos, a pessoa está ali parcialmente nulo, mas ele tem ali a inteligência dele andando junto com aquela dificuldade mental. Então a prova é diferente. O outro está nulo no corpo. Esse está brigando com a sua inteligência, com a sua consciência, com o seu discernimento. Parte dela, da inteligência, faz coisas que ele discorda. E parte da outra consciência briga com essa. Então, há um conflito. Os chamados loucos, não é? São criaturas com as suas deficiências, suas dificuldades, mas que estão ali experimentando uma prova tão difícil quanto a outra dos idiotas e cretinos. Não é? Por quê? Porque ele tem a consciência do que está acontecendo, ele só não consegue se expressar de forma natural, normal, como a gente classifica.
E aí o São Luís, quando fala da loucura, que ele diz que quase todas as enfermidades têm assim sua razão de ser, a loucura também é uma punição pelo abuso de grandes faculdades. O louco tem duas personalidades, aquela que desvaria e a que tem consciência de seus atos. Os atos de furor, de imbecilidade, aos quais seu corpo se entrega, são julgados pelo ser interior que por eles sofre e deles se envergonha. Assim, escarnecer deles, e é comum muitas vezes a gente ver uma pessoa nesse estado, que às vezes aparece sem roupa, aparece translocado, e as pessoas riem, jogam pedra, pegam a mangueira d'água, ficam jogando um jato d'água. Aí ele diz, não é? Assim, escarnecer deles, injuriá-los, maltratá-los mesmo, como algumas vezes se faz, é aumentar seu sofrimento. Porque é fazê-los sentir mais duramente sua fraqueza e sua degradação. Ele não vai conseguir mudar isso nessa encarnação. A ciência desenvolve a tal ponto que hoje tem medicamentos para controle, não é? Para não deixar chegar a esse extremo, sim, e ajuda muito, facilita muito, não é? Há pessoas que estão com essa prova conseguirem ficar bem, não é? De uma forma equilibrada com aquela enfermidade, mas sem ter esses processos difíceis. O cretinismo não é uma das leis de Deus, e a ciência pode fazê-lo desaparecer, já que ele é o resultado material da ignorância, da miséria e da indignidade. Os novos processos de higiene, ou seja, da medicina, não é? Que a ciência que se tornou mais prática, pôs ao alcance de todos e tendem a destruí-la, né? A loucura, esses processos. Sendo o processo a condição terminante da humanidade, as provas impostas serão modificadas e seguirão. E o Kardec, para a gente terminar aqui, ele traz à baila a questão da família, né? E ele diz assim: considera a si mesmo como um favor e uma bênção ter um desses seres em uma família. É superstição? É provável. Porque entre os ignorantes a superstição mistura-se às ideias mais santas, das quais eles não se apercebem. Porém, em todos os casos, para os pais, é uma ocasião de exercer uma caridade tanto mais meritória, porque sendo geralmente pobres, é para eles um engano sem compensação, um encargo sem compensação. Há mais mérito em rodear de cuidados afetuosos uma criança desfavorecida que aquela cujas qualidades oferecem uma restituição. E a gente lembrou de uma situação de uns anos atrás, onde numa das tarefas do Leon Denis, lá do Rio de Janeiro, aqui acredito que também ainda tenha, que é a visita aos enfermos, pessoas doentes que queriam o passe, o evangelho, e a casa levava. Assistíamos uma família onde existia uma menina chamada Cíntia, por volta de 15 anos, com paralisia cerebral e que ficava num berço. Então ela era nula da inteligência, sua expressão era só espasmos, não é? Mas ela tinha uma mãe que eu vou te contar, né? É aquela mãe que você conhece, você vai levar para a sua vida inteira de espírito para lembrar daquela atitude. A Conceição tratava a Cíntia, né? Como uma pessoa muito especial para ela. Ela dava amor, carinho. E a Cíntia, quando nós chegávamos e que comentávamos o Evangelho, a Cíntia tinha expressões que provavelmente é o espírito que estava ali dela, né? Encarcerada naquele corpo com dificuldade, mas que correspondia ao que o Evangelho tratava. Quem tinha sensibilidade percebia. E a Conceição, a mãe, tinha isso como certo. Então não abandonou, tratou, deu carinho, amor, não é? E todas as relações que existiam na família, e ela tinha mais 2 filhos, tinha 2 cachorros, tinha um marido desempregado, ela teve 2 câncer,
um câncer, depois recidiva, não é? Fazia bolo para fora, salgado, e era evangelizadora de uma casa espírita. Essa pessoa, a gente precisa se atentar, né, dessa capacidade, dessa possibilidade de amar como ela tinha amor por tudo que fazia, e com um sorriso enorme. Então a gente leva isso para entender os processos de dificuldades que os espíritos momentaneamente, circunstancialmente atravessam quando estão impedidos de exercitar a sua intelectividade, não é? De forma na sua propriedade. Então que a gente veja como uma oportunidade que eles estão tendo, mas que nós que convivemos também temos a oportunidade de mudança. Que Deus nos envolva, nos acalente, nos dê força e que nós construamos a nossa certeza de que tudo passa e tudo vai melhorar. Obrigado. Então, se você puder nos ajudar com mussarela, fico agradecida. Tá, você me lembra mais perto? Lembra? Traz você até o dia 15, por aí. Tá. Qual quantidade que você pode dar? Aí eu te dou o dinheiro e você compra. Porque eu ia lá ver preço, pra mim que não tem transporte, você sabe que é difícil. Aí você entra aí de Aí se acordo. você for dar, na semana que vem eu não venho. Aí na outra semana Aí na outra você semana traz. eu trago. Você traz. Porque